por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui junto com os irmãos. Honrado pelo convite que nos foi feito de poder compartilhar com os irmãos algo da parte de Deus. E muito feliz por estar sendo contemplado em estar ser instrumento, veículo de algo da parte de Deus. Para mim é motivo de grande honra e alegria. Para mim é extremamente importante, talvez certamente algo superior não existe na face da terra, ser a você facultar a oportunidade para falar da parte de Deus. E nesse encontro de casais, a gente fica sempre meio assim, fica pensando o que nós iríamos dizer, que certamente alguns aqui talvez já participaram de outros encontros de casais e tem ouvido tantos ensinamentos, né, que hoje existe, hoje através da internet, das redes sociais, enfim, existem várias palestras e pregações desse tipo. Então, eu queria fazer algumas perguntas aos amados irmãos que estão aqui nesta noite. O que vocês poderiam citar, assim, algumas pessoas que se habilitarem a dizer o que significa, quais são as características, o que você acha, assim, em algumas palavras, ou em uma palavra, você precisa resumir, as características de um bom casamento. O que você poderia dizer, o que caracteriza um bom casamento? Se você pudesse dizer em uma palavra... Eu poderia dizer diálogo. Diálogo. Respeito. União. Compreensão. E eu ouvi sinceridade também, foi isso? Companheirismo. Mais ou menos o que a gente está ouvindo, né, nesta noite, é justamente isso, faz parte, todas essas palavras, características, qualidades que vocês citaram, faz parte justamente do propósito de Deus, não só para o casamento, mas também para toda uma sociedade, para todo o padrão de Deus para toda a sociedade. Isso faz parte. É interessante de dizer que essa é a vontade de Deus para o casamento. Casamento é a instituição, já dizem aí os filósofos, é a célula mátrix da sociedade, é onde tudo evolui, é a partir da família, a partir do casamento. O versículo que o irmão André escolheu nesta noite faz parte justamente da maior obra, talvez, romântica dentro da literatura bíblica, livro de Cantares. É o símbolo maior de todo o romantismo, vamos dizer assim, se é que pode dizer assim, porque dentro da cultura oriental não é o assunto-chave, mas o assunto-chave, o que a gente entende por romantismo dentro da cultura oriental, há outros valores mais que vão além de tudo isso. Mas o livro de Cantares, ela é a obra mais romântica e simbólica da literatura universal. Os símbolos que estão ali ilustrados através da poesia que Salomão descreve ali, representando o amor, a profusão mais plena do amor, do relacionamento entre um homem e uma mulher, de modo mais sagrado e belo que pode existir, está ali no livro de Cantares. Ele exprime o amor com muita naturalidade, simplicidade, pureza. Então, o livro de Cantares, ele a princípio, existem até algumas controvérsias. Algumas pessoas até achavam que Cantares não deveria conter, fazer parte do cano sagrado. Outros acham que sim, enfim. Justamente talvez até pelo linguajar que ele expressa o amor e a intimidade mais profunda, se a gente pudesse meditar, mais profunda do casamento e do relacionamento de um homem e de uma mulher. Alguns intérpretes acham que o livro de Cantares, ele justamente foi escrito por Salomão e foi escrito para relatar o relacionamento entre ele e uma mulher a qual ele
se apaixonou, a Sulamita, uma mulher extremamente linda, bonita, que chamou a atenção de Salomão, um homem que foi rei em Israel e tinha, segundo as escrituras, mais de 1000 mulheres, vamos supor assim, à sua disposição, que serviam, não necessariamente que ele tivesse relacionamento com essas 1000 mulheres, mas que o serviam, que estavam ao seu dispor. Mas essa Sulamita chamou a atenção dele, e alguns intérpretes entendem que Cantares, também chamado por algumas traduções como Cântico dos Cânticos, ressaltando justamente quando algumas traduções trazem Cântico dos Cânticos, quer dizer que é o maior de todos os cânticos, é o cântico maior de toda a literatura. Salomão, que escreveu mais de 1005 cânticos, ele deu o título de Cantares de Cântico dos Cânticos, quer dizer, exalta mesmo a poesia relatada ali naquele livro. Alguns pensam justamente que Eclesiastes tem essa função, relatar esse relacionamento, esse romance entre Salomão e a Sulamita. Outros, porém, entendem, aí de uma forma quando a gente vai para a hermenêutica, quando vai estudar realmente as minúcias do texto, alguns entendem mais que Cantares de Salomão não é o tema matrimônio, não é o tema central daquele livro. Embora possamos tirar dele vários ensinamentos para o matrimônio, para o casamento. Mas eu entendo que o matrimônio não é o tema central do livro, mas que o tema central do livro, na verdade, é um relacionamento. Salomão tentando descrever um relacionamento entre Deus e Israel, entre a nação judaica e Deus, e justamente relatando o amor de Israel para com Deus e o amor de Deus para com Israel. Tanto é que o livro começa falando sobre, principalmente no capítulo 2, onde diz assim: eu sou rosa de Saron, o livro dos vales, que a noiva ali naquele livro é Israel, e o noivo é Deus. E o livro retrata alguns, como se que a noiva clamando para que o noivo a resgate, para que o noivo a busque, a tenha. Tipo uma reconciliação. É mais ou menos isso o tema do livro. Eclesiastes trata mais ou menos disso. E de acordo com o primeiro versículo, Salomão escreveu Cantares mais ou menos pelo ano 965 do seu reinado, do ano antes de Cristo. E Salomão escreveu esse livro como um poema escrito justamente para ressaltar as virtudes, essas qualidades que existem entre o relacionamento do homem, do marido e da esposa. Esse livro é interessante também porque ele combate, dentro da literatura bíblica, quem teve já a oportunidade de ler toda a Bíblia, você se assusta um pouco quando você lê Cantares, porque é um livro, repito, que fala de uma intimidade extrema, de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E quando nós deparamos com Cantares, Cantares ele combate dois extremos. Ele combate, primeiro, o ascetismo, ou seja, a descrença do prazer que deve existir entre o relacionamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia, é interessante que num livro como a Bíblia, que as pessoas, às vezes por alguma falha no seu conhecimento, por alguma restrição do conhecimento, não consegue ver isso, mas interessante que a Bíblia também fala sobre isso, né? Também ressalta isso. Então, quando você lê Cantares, você perde a incredulidade em desfrutar o prazer de um relacionamento. Você perde esse ascetismo. As pessoas que têm dificuldade em acreditar que Deus não se preocupa com isso, que Deus não se importa com isso, quando lê Cantares, vê ali expresso um livro inspirado por Deus, relatando de forma bem nítida, clara, o relacionamento entre o homem e a mulher, um relacionamento íntimo de um homem e da mulher dentro do casamento. E por outro lado também, ele combate o hedonismo, o prazer aberto, a busca do prazer somente pelo prazer.
Cantares, ele fala assim do prazer, ele fala assim do relacionamento, mas também ele fala do relacionamento onde ele é praticado dentro de um conjunto maior, que é o amor, o sentimento que existe verdadeiramente entre um homem e uma mulher. Você lê Cantares, você vai ver falar sobre relacionamento, mas um relacionamento dentro de um contexto maior, que é o contexto do amor. O versículo-chave de Cantares 2:7, que diz: não desperteis o amor até que queira. É isso que diz o versículo 2:7, 8:6 diz assim também: põe-me como selo do teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, esse diálogo que começa, que a poesia ressalta entre o rei, ou o marido, e sua esposa, que é a Sulamita, a gente poderia dividir o livro de Cantares, se fosse possível, em 3 partes. Ele fala, a princípio, sobre o namoro. Tem casais namorados aqui. Ele fala, a princípio, sobre o namoro. Depois, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 5, é mais ressaltando a questão do namoro. Do capítulo 3, versículo 6 até o capítulo 5, é falando sobre o casamento, e o restante do livro é sobre a maturação do casamento. Então, Cantares, ele traz todo um aparato sobre essa questão matrimonial, embora, repito, talvez não tenha a intenção do livro seja relatar a intenção, o relacionamento entre Deus e Israel, mas ele traz esses detalhes. O livro de Cantares começa justamente mostrando que a noiva anseia por estar ao lado do seu noivo. Ela busca isso, ela procura isso, ela anseia isso o tempo, e vai em busca disso. A noiva vai em busca disso. E vocês podem trazer para o matrimônio, mas dentro da literatura, a noiva simboliza Israel, buscando o amor de Deus, e o amor no mais absoluto de sua intimidade. É muito importante relatar isso. E eu acho interessante como Deus traz aqui o matrimônio para relatar justamente o relacionamento dele para conosco, para com cada um de nós. E ele traz justamente a analogia de um casamento, a analogia de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Certa vez Paulo disse o seguinte: Paulo disse, aquele que se une a uma prostituta é uma com ela, aquele que se une a Cristo é um com ele. E quando Paulo fala aquele que se une a uma prostituta, ele está falando justamente do relacionamento. Ele está ressaltando justamente o relacionamento, unir-se numa relação sexual, no pensamento de Paulo e no livro de Cantares também, é mais do que uma relação física, é mais do que um encontro físico, é um encontro de alma, é um encontro de espírito. Pelo menos na visão de Paulo e na visão de Cantares. É por isso que Deus traz o matrimônio como analogia do seu relacionamento para conosco, porque o relacionamento de Deus com cada um de nós é mais do que físico, é um relacionamento de entranhas que atinge a nossa alma e o nosso espírito. E Paulo diz, Cantares também ressalta que deve ser assim, e involuntariamente, quer queira ou não, mas no relacionamento é isso que acontece. É um encontro mais do que um encontro de corpos, é um encontro de almas, um encontro de espíritos, seu espírito como o espírito dela. É por isso que a Bíblia diz, quando juntam os dois, eles formam uma só carne. A noiva sempre está com o seu noivo, ela deseja receber suas carícias, seu carinho, ela deseja receber do noivo todo o prazer que ele pode lhe oferecer. Isso é o desejo da noiva. No entanto, ela diz uma coisa interessante a ele, que a gente, inclusive, deixa só com relação ao tempo aqui eu estou olhando,
muitas pessoas aqui têm filhos, ela diz assim, que é um dos versículos chaves que a gente leu nesta noite. Ela pede ao noivo que não desperte o amor dela até que isso seja feito de forma natural. Isso é interessante, quando ela diz, não desperteje o meu amor até que queira, até que as coisas aconteçam de forma natural. A gente se entristece muitas vezes, quando você lê, ou vê, assiste os meios de comunicações aqui, e o número de crimes passionais, de violências contra mulheres, enfim, estupros e outras coisas mais. A televisão parece que não passa outra coisa, diariamente você sempre tem casos e casos novos surgindo. Isso é realmente muito triste, mas estamos convivendo com essa realidade. Mas enfim, como povo de Deus, nós temos de Deus essa energia, esse sinergismo que nos envolve, onde Deus tenta passar para cada um de nós qual é realmente o seu padrão, o padrão de Deus, qual é o desejo de Deus para o nosso casamento, o nosso relacionamento. Casamento, eu agora partindo mais um pouco para a questão, saindo um pouco da formalidade, mas trazendo para a questão mais prática, casamento para mim, na minha visão pessoal, é uma faculdade. Casamento é uma faculdade. Eu tenho aprendido todos os dias a conviver. Nós sabemos, há um índice aqui, eu queria ler para vocês, deixa eu me ver aqui, se eu consigo visualizar. O número de divórcios no Brasil tem crescido nos últimos 5 anos, 75%, aqui diz aqui os dados do IBGE. E o IBGE atribui, através de pesquisas estatísticas, a maior razão desse número de divórcios se desprende algumas questões, dentre elas o seguinte: a questão do desenvolvimento da mudança socioeconômica do Brasil e do mundo, enfim. Mas estamos falando do Brasil. A maior independência da mulher tem causado esse número, esse crescimento do aumento de divórcio. O fato da mulher estar se tornando mais independente, e isso de forma financeiramente. Outra coisa é que casais estão se relacionando, estão chegando ao matrimônio de forma muito precoce, eu diria, sem ao menos se conhecerem de forma bem básica, já enfrentam o matrimônio, e isso tem causado também, contribuído para esse índice que está aumentando. E outro fator é a falta de tolerância, de comunicação. Os casais se separam na maior parte dos divórcios em menos de 2 anos de casamento. Ou seja, o casamento não chega a uma maturação, o casamento não chega a eu diria, uma experiência, uma vivência maior. As pessoas não procuram se conhecerem o suficiente para que possam conviver. E imediato, no primeiro obstáculo, na primeira pedra, eles já se separam. E casamento, eu disse aqui que era uma faculdade. Eu vejo o pastor dizer o seguinte: eu vi o pastor dizer assim: você quer ser feliz? Um pastor dizendo, escute, você vai se assustar com o que eu vou dizer, mas vamos concluir. O pastor disse, numa palestra de casamento, ele perguntou aos jovens: querem ser felizes? E quem? Está redundando perguntar isso, mas quem é que não quer ser feliz? Todo mundo respondeu que sim, os jovens responderam que sim. Ele disse: então não casem. Não é assustador essa declaração? Ele perguntou a jovens solteiros: eles querem ser felizes? Não casem. Isso, não casem. Aí ele disse: porque no casamento, a proposta maior do casamento não é você ser feliz. A proposta, entenda bem, hein? Você vai ser feliz, óbvio. Se você amar sua esposa ou seu esposo, obviamente você vai ser feliz. Mas o que eu quero dizer, embora a declaração principal tenha sido assustadora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a proposta maior do casamento não é ser feliz.
A proposta maior do casamento é fazer alguém feliz. Foi isso que ele quis dizer. A proposta maior do casamento é fazer o outro feliz. Não é ser feliz. Embora, obviamente, se ambos pensam assim, ambos serão felizes. Mas a proposta maior é fazer o outro feliz. Pelo menos é isso que o pastor ele quis dizer. Diz aqui, uma advogada diz que a facilidade também dos divórcios hoje é muito grande e isso também tem provocado maior índice de separação. E interessante que as leis que estão surgindo agora, cada vez mais, elas visam facilitar o divórcio. E isso, agora o especialista diz aqui, o diretor do Instituto Brasileiro do Direito da Família diz o seguinte: as leis só estão surgindo para facilitar o divórcio da própria sociedade. Porque só se constrói uma lei porque a sociedade já há uma tendência nisso, no meio social. Então, se cria uma lei para regulamentar um comportamento já existente. Então, essa facilidade maior para o divórcio já é para atender uma demanda de comportamental da própria sociedade. Para concluir essa pequena reflexão nesta noite, casamento, quem é casado nesta noite vai saber o que eu estou dizendo, mulheres e homens. Mas casamento, existem duas questões dentro do casamento. Duas questões dentro do casamento. Você vai escolher durante todo o seu casamento duas coisas. Escute bem, que quando você estiver na situação, você vai lembrar do que eu vou dizer a você hoje. Se você talvez não esteja hoje nessa situação. Porque o casamento ele é feito assim. Ele não é um mar de rosas. Ele tem seus problemas e que nós, com a maturidade, é que nós vamos aprender a driblar e a crescer dentro dos problemas que surgem no casamento. Mas casamento envolve duas coisas. Você tem que se perguntar direto a você mesmo ou a você mesma: você quer ser feliz ou quer ter razão? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Finalizando aqui, eu vou até fechar, porque nós... ser feliz ou ter razão? Escute. Às vezes você tem razão. E às vezes nós temos razões. E muitas vezes eu estou falando nós porque eu estou envolvido também nisso, não sou diferente de vocês em nada. Nós temos razão. E nós nos estribamos em cima da nossa razão e sacrificamos o outro porque nós insistimos que temos razão. Eu escutei um pastor que ele disse que foi uma viagem com a esposa dele e ele sempre viajava e tal. E nessa viagem a esposa dele, quando chegou no hotel que eles foram ficar, a esposa esqueceu do sandália dele, do chinelo dele. E ele, quando procurou o chinelo, não encontrou e ele foi em busca dela, disse: cadê meu chinelo? Ela disse: meu Deus, esqueci. Ele disse: não, que eu quero meu chinelo. Ele ficou naquela briga pelo chinelo, insistiu, porque ela tinha que ter trazido o chinelo dele, e que ela sempre fazia isso, que era o dever dela, e ele estava na razão dele de exigir que ela tivesse levado o chinelo. Resumo da história: eles perderam a viagem inteira, um passeio inteiro, por causa de um chinelo de R$10. Porque ele se estribou dizendo que ele estava certo, que ele tinha razão, ele era o marido e ela deveria ter provido isso, ela não proveu isso. Aí ele depois refletiu, ele disse: eu tinha razão, mas eu deixei de ser feliz para insistir na minha razão. Eu podia ter esquecido o chinelo e ser feliz na viagem. E quantas vezes nós somos e nos comportamos justamente assim, por causa de um chinelo? Nós sacrificamos a esposa, o esposo, os filhos, as filhas, talvez o irmão, o colega, o vizinho, sei, por causa de um chinelo. Não, tem razão, eu estou certo, eu não abro não. É desse jeito. Às vezes, irmão, nós somos assim. Aí nós temos que escolher. Se estribamos a razão, ficamos com ela, mas perdemos a oportunidade de ser feliz. Então é melhor, às vezes, você abrir mão da razão, mas você ser feliz. Eita!
Então, que Deus abençoe a todos. Tem alguma coisa para entrar, irmão?